Olha, agora chegou aquela hora do quadro tão esperado aqui no nosso Fenômeno, que é o Fala Defensor, e está no ar. Olha, o Fala Defensor de hoje vai falar de um assunto muito importante. Vítimas de muitos maus entendidos, boatos e também até fake news. Os direitos humanos são descritos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, como as normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos e regem ainda o modo como nós humanos vivemos em sociedade e entre nós, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Hoje, nós vamos conversar com um defensor público, Dr. Otoniel Pinheiro, que está conosco aqui via live, lá no seu escritório, tá? Para a gente poder entender melhor o que são esses direitos humanos e o seu valor para a sociedade. Dr. Otoniel, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Fala Defensor, nosso Fenômeno Fica Alerta. É um prazer rever o amigo. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde aos telespectadores da TV Pajuçara. Um prazer imenso aí estar participando com vocês aí desse programa, né? Líder aí de audiência, programa sempre maravilhoso. Quando eu posso, eu acompanho sempre. Muito obrigado. Estamos aí para dar os devidos esclarecimentos à população em um tema tão polêmico, né? Um tema tão cheio aí de preconceitos e de digamos, rápidos e prematuros julgamentos. Muito bem, doutor Otoniel, vamos começar. Nós temos algumas perguntas, mas eu queria, quando a gente fala de direitos humanos, acabou ficando aquela velha frase que acabou virando até jargões, enfim, tudo mais, que é aquela história de direitos humanos para pessoas direitas e muito mais. Acaba ficando nessa situação. Para a gente poder entender e as pessoas poderem também entender a situação dos direitos humanos, a importância que é da existência dos direitos humanos e onde é que ele surgiu, para que hoje as pessoas entendam que é muito importante quando acontecer com alguém, com qualquer um de nós, os direitos humanos vão estar lá para nos proteger. Seria isso? Veja, Wilson Júnior e telespectadores, os direitos humanos são uma categoria de direitos e garantias que não são frutos da invenção de alguém. Eles são frutos de erros e de acertos da história da humanidade e de aperfeiçoamento social e aperfeiçoamento das constituições. Então, de acordo com essas evoluções, com o experimento humano, eles reuniram, e principalmente após as trágicas ocorrências da Segunda Guerra Mundial, é um documento, né, que estabelece os direitos humanos, e esses direitos humanos eles foram incorporados às nossas constituições. E as nossas constituições, e principalmente a Constituição do Brasil, colocou os direitos e garantias individuais como cláusulas pétreas, ou seja, elas não podem ser objeto sequer de emenda constitucional devido ao alto valor delas para a sociedade, para a ciência e também, nesse assunto polêmico, né, para também o combate à criminalidade. Então é necessário esclarecer a população acerca dessa importância e de deixar bem claro, não é fruto da invenção de alguém, é sim fruto de aperfeiçoamento da sociedade. Perfeito, doutor Otoniel, muito bem. Agora vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores que querem fazer para o senhor. Doutor Otoniel, vamos lá então, vamos soltar aqui as perguntas. Quem faz a primeira pergunta para o senhor é a Maria Melo. Ela faz a seguinte pergunta: doutor, qual é a importância dos direitos humanos? Bom, a importância dos direitos humanos, como eu já tinha falado nessa primeira parte, né, da minha fala, é a importância para a estabilidade da sociedade. É a importância científica do aperfeiçoamento social. Veja, nós temos muito aí do que falar a respeito de direitos humanos, né? As nossas liberdades, né? As nossas liberdades de expressão, nós estamos falando do direito à saúde, nós estamos falando do direito à educação e também falando num ponto muito polêmico, meu amigo, a questão dos direitos humanos em relação ao processo penal. Que é claro que não dá ibope a gente falar sobre isso, mas cientificamente e na prática, né, por que não dizer, é muito importante a gente falar e também defender e esclarecer a importância dos direitos humanos dentro do processo penal, uma vez que, como eu já falei, é fruto de erros e de acertos aí da história da humanidade.
Perfeito, doutor Toniel. Vamos lá então para a segunda pergunta que tem aqui, tá chegando aqui dos nossos telespectadores. Quem lhe faz a pergunta é o Bruno Peixoto. Ele pergunta o seguinte: doutor Toniel, quais são os direitos centrais defendidos pelos órgãos que defendem os direitos humanos? Muito bem essa pergunta, né? São as nossas liberdades, né? A liberdade de expressão, as liberdades ali em torno ali do artigo 5º da Constituição Federal, o direito à saúde, né? O direito à educação e os direitos e garantias fundamentais são muito importantes. É questão do contraditório, é questão da ampla defesa, é questão da presunção de inocência, que essa questão do contraditório, sempre o Poder Judiciário está abrindo ali a discussão para os dois lados, para, no final do processo, tomar a melhor decisão. E também outros direitos relacionados a vários aspectos dentro do âmbito do direito constitucional, do direito civil, do direito tributário. Enfim, os direitos humanos englobam uma gama de direitos muito importantes para a nossa sociedade. Perfeito, muito bem, doutor Toniel. Vamos lá então para a terceira pergunta, que tem pessoas querendo fazer aqui, os telespectadores. Quem faz a pergunta agora é a Cícera Silva. Ela pergunta o seguinte: doutor, muitos acham que os direitos humanos só servem para defender bandidos. Por que se chega nesse entendimento? Bom, essa pergunta foi excelente, né? Essa pergunta é necessário também o esclarecimento dessa questão que é muito polêmica. Veja, quando se fala que os direitos humanos defendem bandidos, é uma retórica incorreta. Os direitos humanos, assim como uma parte da advocacia e da defensoria pública que atua na parte criminal, né, apesar de desagradar muita gente, apesar de não dar ibope, é muito importante, porque essa questão de nós sabermos quem é ou não o bandido, quem vai dizer é o desenrolar do processo. Às vezes o indivíduo pode ser inocente, às vezes pode ser culpado, mas é importante a defesa dos direitos humanos no que diz respeito ao contraditório, à ampla defesa, né, a presunção de inocência para que não haja linchamentos precipitados. Enfim, os direitos humanos, eles, em verdade, eles não defendem bandidos, eles defendem a lei, defendem a Constituição. E quando você defende a Constituição, meus caros telespectadores, você está defendendo a sociedade, você está defendendo a segurança jurídica dos atos estatais, dos atos das polícias, dos atos do Poder Judiciário e de eventuais arbítrios cometidos pelo Estado contra o indivíduo. Então, é muito importante. Os direitos humanos não defendem bandidos. Os direitos humanos defendem a aplicação da lei, defendem a aplicação da Constituição. Muito bem, perfeito, doutor. Vamos lá então, a quarta e última pergunta. Quem faz agora para o doutor Toniel? Vamos ver então quem é que faz a pergunta. É a Márcia Neiva. Ela pergunta o seguinte: doutor, muitas pessoas acusam os direitos humanos de não apoiar a família. Isso é verdade? Não, isso é mais uma retórica que colocaram, que é a retórica falsa, né? Os direitos humanos também... Veja, é importante esclarecer que a vítima, ela já foi muito prejudicada, porque a vítima, ela foi vítima de algum crime, foi vítima de bandidos. Mas é importante esclarecer que o Estado não pode se transformar no bandido, o Estado não pode se transformar no violador da lei, porque a história da humanidade já entendeu muito claramente a importância dos direitos fundamentais. A gente pode falar, né, pode ser que eu, um defensor dos direitos humanos, ou aquela outra pessoa, seja vítima de um bandido. E aí, como é que vai ser? Não é por esse lado. A gente não pode atuar na vingança privada. Então, no sistema de vingança privada que já foi testado na história da humanidade, ele já foi superado. Então, esse sistema de vingança privada, né, onde o indivíduo vai se vingar de, eventualmente, um crime que se cometeu, o sistema de olho por olho, dente por dente, já foi superado na história da humanidade. Por quê? Porque se viu que não é o caminho correto para se combater a criminalidade. Viu que não é o caminho correto para ajudar na evolução da história humana. Então, essa questão é muito importante nós esclarecermos, que é muito importante a defesa da questão da legalidade. E se a gente for discutir, olha, eu vejo muitas pessoas falando, a justiça solta
a polícia prende e a justiça solta, né? Como se fosse que a polícia está sempre certa e o Poder Judiciário está sempre errado. Mas é preciso dar mais informação a esse tipo de informação, né? Por que a justiça soltou? Né? A gente tem que parar para pensar, né? Será que tem alguma coisa de errado no procedimento? Será que aquele cara é realmente mesmo culpado? Né? E se há uma insatisfação porque a justiça soltou, pode-se recorrer, né, a umas instâncias superiores do Poder Judiciário. Mas o importante é a garantia dos direitos fundamentais e fica aí o nosso alerta da importância da defesa dos direitos da pessoa humana. Perfeito. Doutor Antoniel Pinheiro, mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui. Nós temos muitas perguntas chegando, mas infelizmente por conta do nosso tempo vamos trazê-lo em outras oportunidades para debater sobre esse tema e outros mais. É muito importante essa parceria com a Defensoria aqui para a gente tirar essas dúvidas dos nossos telespectadores. Prazer rever o amigo Antoniel Pinheiro mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo e o espaço estará sempre à sua disposição. Boa tarde, grande abraço. Um grande abraço, doutor Antoniel. Obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no Fala Defensor.